Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos resolver derivadas de segunda ordem, calcular as derivadas, basicamente isso. E aí o que a gente vai usar para calcular essas derivadas? Então, em primeiro lugar, eu vou usar, evidentemente, que a derivada do e de x é o próprio e de x. Por que eu vou usar isso? Porque todas as funções aqui, elas apresentam e de x em sua composição. Bom, a segunda coisa que eu vou usar é a regra da cadeia. Qual que é a regra da cadeia? Lembrando, então, imagine que você tem aqui dy dx, mas esse y tem um x estranho, por exemplo, menos 3x ou um x ao quadrado, sei lá, qualquer coisa assim. Então, a gente vai substituir esse x ao quadrado por u. E a gente vai ficar com dy du vezes du dx. Regra da cadeia, ok? E o terceiro conjunto de regras e de teoremas aqui são as regras operacionais. O que são essas regras? Derivada da soma, derivada da multiplicação, da divisão e assim por diante, beleza? Com isso a gente consegue resolver todas as questões aqui. Então, olha só a letra A, o primeiro exercício, né? Bom, a nossa y é igual a e elevado a menos 3x. A gente sabe derivar e de x, não e de menos 3x. Por isso que eu vou ter que fazer a substituição aqui, ó, u é igual a menos 3x. E aí o meu y vai ficar y é igual a e elevado a u, tá bom? Então, nós vamos aplicar a regra da cadeia, ou seja, y', que é dy dx, é igual a dy du vezes du dx. Quem que é dy du? Bom, é a derivada do e de u. Então, vou colocar aqui a linha derivada em u, tá? E quem que é o du dx? Bom, é a derivada de menos 3x, agora derivada em x. Consequentemente, esse cara aqui, qual que é a derivada dele? Bom, e de u a gente sabe derivar em u, é o próprio e de u. E esse aqui, derivado em x, é menos 3, né? Fica só a constante. Como u é igual a menos 3x, eu recupero a função de x, y em função de x. Então, eu fico com menos 3e elevado a menos 3x. Mas atenção, o que eu acabei de calcular foi a derivada primeira. Então, a derivada primeira é menos 3e elevado a menos 3x. Só que eu quero a derivada segunda. Então, a derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada. Então, menos 3e elevado a menos 3x, tudo derivado em x. Bom, a constante menos 3, ela vem para fora, uma das regras operacionais aí. E aí a gente vai ter a derivada de quem? De e elevado a menos 3x, que é justamente a função original, certo? Portanto, a gente já sabe sua derivada, que é a derivada do y. Então, isso aqui vai dar menos 3, qual que é a derivada? Bom, a derivada é essa aqui. Então, vamos multiplicar por menos 3 novamente e por e elevado a menos 3x. O resultado, 3 vezes 3, 9, fica positivo, então é 9 vezes e elevado a 3x com sinal negativo. E eu achei aqui a minha segunda derivada da função do item A. No item B, nós temos uma coisa muito parecida com o do item A, só que a gente vai ter uma soma, ou mais especificamente uma subtração de funções aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular a derivada do e elevado a menos x. Bom, é a mesma coisa da regra da cadeia, né? E aqui eu já vou pular alguns passos, não preciso explicar com tantos detalhes, porque você já vai ver que aqui o u é igual a menos x, né? Perdão. Que o u é igual a menos x. Então, qual que é a derivada aqui em x? É simplesmente e de u derivada em u vezes menos x derivada em x. Bom, a primeira derivada fica e de u e a segunda fica menos 1. E aí, transformando de volta para x, a gente vai ter menos e elevado a menos x. Eu vou fazer a mesma coisa para a nossa segunda função. Então, e elevado a menos 2x derivada. Bom, é tudo igual aqui, né? Eu vou até pular alguns passos. Então, a gente vai ficar com e elevado a u, certo? Vezes menos 2. Então, a gente vai ter menos 2 elevado a menos 2x, tá certo? Então, a minha função derivada, veja, eu quero derivar toda essa função aqui. Então, é a derivada da soma, ou da subtração em particular aqui. Portanto, a gente vai ter y' igual a
Bom, a derivada desse cara aqui é menos e elevado a menos x. E a derivada desse cara aqui é menos 2e elevado a menos 2x. Como tem um sinal de negativo aqui, vai ficar mais 2 elevado a menos 2x. Só que essa é a primeira derivada. Para eu calcular a segunda derivada, como que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que derivar a soma, e aí a soma das derivadas. Então, eu vou ter derivada de menos e elevado a menos x, mais, aqui derivada, né? Mais 2 vezes e elevado a menos 2x, derivada. E olha só, bom, qual que é a derivada do e de menos x? A gente já viu que é menos e elevado a menos x. Como tem um menos aqui na frente, esse cara aqui fica todo e de menos x positivo. Aqui eu vou colocar um mais, o 2 é a constante, vai para fora. E qual que é a derivada do e elevado a menos 2x? É simplesmente menos 2 e elevado a menos 2x. Portanto, nós observamos que inverteu o sinal, né? A gente ficou com e elevado a menos x, menos 4e elevado a menos 2x. E a gente descobriu qual que é a segunda derivada dessa função. No item C, nós temos uma mudança um pouco, né? Então, vamos fazer com um pouquinho mais de calma. Porque, olha só, a minha função u da regra da cadeia vai ser menos x ao quadrado. Então, vamos escrever aqui tudo em regra da cadeia. Então, ó, dy dx é igual a dy du vezes du dy. Bom, y de u é fácil. E de u, derivada aqui, em u. E depois a gente vai ter menos x ao quadrado derivada em x. Então, mudou um pouquinho a derivada do u, né? Não a derivada do y em u, porque essa continua sendo a exponencial que a gente está usando a todo momento aqui. Então, veja. Aqui a gente vai ter e de u, né, a derivada, mantém. E aqui, ó, menos 2x. Como u é menos x quadrado, então a gente vai ficar com menos 2x e de menos x ao quadrado. Só que essa é a derivada primeira. Eu preciso calcular a derivada segunda, né? Então, eu vou colocar aqui, derivada primeira. Derivada segunda é simplesmente a derivada de menos 2x elevado a menos x ao quadrado. Aqui eu vou ter que usar a regra do produto, porque a gente tem duas funções, uma função x e uma função e elevado a menos x ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui com menos 2, ele vai ficar para fora de toda a derivação, né? Vou escrever embaixo, acho que fica melhor para a gente ter mais espaço. Então, ó, vou escrever aqui embaixo, ó. A gente vai ter o menos 2. E aí, agora eu vou aplicar a regra da derivada desse produto aqui. Então, lembra, derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de x é o 1. Vezes a segunda fica simplesmente e elevado a menos x ao quadrado. Mais da fórmula, derivada da segunda vezes a primeira. Bom, a primeira é x. E qual que é a derivada de e elevado a menos x ao quadrado? Eu já tenho esse valor. É esse cara aqui, ó. Certo? É a primeira derivada. Então, isso aqui fica com sinal negativo, porque fica um 2 na frente. Fica x ao quadrado. Então, vamos reescrever tudo aqui. Fica menos 2x ao quadrado, porque tem um x aqui, vezes o x da formulinha do produto, vezes e elevado a menos x ao quadrado. E aí, a gente tem y, duas linhas, sendo isso aqui. Aí, se você quiser deixar mais bonitinho, isso aqui é simplesmente, bom, 2 vezes 2, 4, então é 4x ao quadrado e de menos x ao quadrado, menos 2e de menos x ao quadrado, certo? Ou, se você quiser deixar mais bonitinho, você pode colocar o e de menos x ao quadrado em evidência. Então, a gente fica com 2, e o 2 também, né? E elevado a menos x ao quadrado. Tudo isso multiplicado por quanto? Bom, aqui a gente vai ter 2x ao quadrado. E aqui a gente vai ter menos 1. Pronto, acabou a nossa simplificação aqui. Bom, o item D, olha só,
ele tem aqui um produto de funções. Então, eu vou ter que fazer a regra da multiplicação. Só que eu já tenho essa derivada aqui. Lembra? Vamos reescrevê-la. E elevado a menos 2x. Qual que é a primeira derivada disso aqui? É menos 2 vezes e elevado a menos 2x. Beleza. Então, a primeira derivada do y vai ser a derivada do produto x e elevado a menos 2x. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Vamos lá, então, a regrinha do produto. Bom, derivada da primeira, derivada de x, é 1, vezes a função que aparece na segunda posição. Então, fica e elevado a menos 2x. Mais a primeira função, x, vezes a derivada da segunda. Então, aqui, ó, menos 2e elevado a menos 2x. Para escrever mais bonitinho, ficar mais visual, vamos falar assim, a gente vai ter aqui, ó, e elevado a menos 2x, menos 2x e elevado a menos 2x. Agora, eu vou fazer a derivada segunda. Então, é a derivada da derivada. Então, eu vou ter e elevado a menos 2x, menos 2x e elevado a menos 2x. Tudo isso derivado. Bom, a primeira derivada, ela vai sair, né? Porque vai ter a subtração das derivadas. Então, a gente vai ter derivada desse cara aqui primeiro. Bom, a gente já sabe, é esse aqui. Então, já vou escrever essa derivada. Menos 2e elevado a menos 2x. E aí, a gente vai ter menos 2 vezes a derivada do produto. Olha só, de novo, a derivada do produto aqui. Certo? Mas isso aqui é justamente o y', certo? Por quê? Olha aqui, é a mesma expressão, tá vendo? X vezes e elevado a menos 2x. Então, eu vou copiar o que a gente obteve aqui em cima, tá? Portanto, nós vamos ficar com y duas linhas é igual a menos 2 vezes e elevado a menos 2x, menos 2 da formulinha aqui, vezes, agora vem toda aquela expressão, e de menos 2x, menos 2x e de menos 2x. Aí você pode deixar mais bonitinha, se você quiser, a sua segunda derivada. Esse cara vai somar com esse, né? Porque é com sinal negativo, evidentemente, mas vão ser somados. Então, vai ser menos 4 e elevado a menos 2x. E aqui, ó, você vai ter quanto? Você vai ter menos 2 vezes menos 2. Então, aqui dá mais 4x elevado a menos 2x. Aí você pode até deixar em evidência o 4 e o e de menos 2x. Então, vou colocar aqui 4 positivo, e de menos 2x. Então, a gente vai ter esse aqui, menos 1, né? Então, a gente vai ficar com x menos 1. Pronto, acabou a minha derivada. E agora a gente vai ver a última questão, e, que não é exponencial aqui, né? Mas vamos lá. A nossa y é e de x dividido por x mais 1. Então, obviamente, eu vou ter que usar a regrinha da divisão, né? A derivada da divisão. Então, veja. A regrinha vai dizer para a gente o seguinte. Y', então estou calculando a primeira derivada, vai ser a derivada da de cima. Bom, a derivada de e de x é o próprio e de x, vezes a de baixo, que é x mais 1. Menos, atenção, a derivada da de baixo vezes a de cima. Bom, a de cima é o e de x também. E a de baixo, a derivada de x mais 1, é o próprio 1. Então, fica só menos e de x aqui. E aí, a gente vai dividir, de acordo com a regrinha, por x mais 1 elevado ao quadrado. Bom, aí simplificamos algumas coisinhas, né? Ó, esse cara aqui vai cair fora com esse, porque vai ser 1 vezes e de x menos e de x. Vai sobrar apenas, no numerador, o x e de x, e no denominador, x mais 1 ao quadrado. Mas essa é a primeira derivada. Bom, a segunda derivada, a gente sabe que é a derivada da derivada. Então, a gente vai derivar x e de x dividido por x mais 1, tudo ao quadrado. O problema aqui é o seguinte, a gente vai ter uma regra de divisão, novamente, mas também vai aplicar a regra da multiplicação, né? Isso que é a coisa chata aqui. Mas vamos lá, então eu começo com a derivada da de cima.
A de cima é simplesmente x vezes e de x, tudo isso aqui derivado. Bom, regra da multiplicação. Então, a derivada da primeira, ou seja, a derivada do x é 1, vezes a segunda. Então, e de x. Mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é o próprio e de x. Então, a gente já tem a primeira componente aqui, ó. Vou escrever dessa maneira. Então, a derivada do de cima é simplesmente e de x mais x e de x. Isso tudo vai ser multiplicado pela função de baixo, que é x mais 1 ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. E aqui a gente vai fazer menos, de acordo com a regra. A primeira, que é x e de x, a de cima, né? Pela derivada da segunda. Então, vamos derivar o x mais 1 ao quadrado. A regra da cadeia aqui facilita muito, porque, ó, derivada de dentro aqui é 1, né? Derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes a derivada de fora. Regra do tombo. Então, fica 2 vezes x mais 1. Essa é a derivada. Então, vamos multiplicar aqui, ó, pela derivada 2 vezes x mais 1. Tá certo? E no final, você vai ter que acabar dividindo tudo pelo quadrado da função de baixo. Bom, a função de baixo é x mais 1 ao quadrado. Elevado ao quadrado, você multiplica os expoentes. Então, fica com x mais 1 à quarta potência. Agora, veja, a gente pode dividir toda a fração por x mais 1, porque aqui, é claro, x tem que ser diferente de menos 1, né? Não dá para ser x igual a menos 1 aqui. Então, eu posso dividir todos os termos da fração por x mais 1. Então, ó, se eu dividir aqui, eu vou ficar com x mais 1 a primeira. Se eu dividir aqui, eu vou ficar com 1. Se eu dividir aqui, eu fico com x mais 1 ao cubo. Então, eu dividi toda a fração por x mais 1. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, com quanto que eu fico? Bom, eu vou pegar o e de x e multiplicar por x mais 1. Então, eu vou ficar com e de x multiplicado por x mais e de x. Agora, eu vou pegar o x e de x e multiplicar por x. Então, vai ficar x ao quadrado e de x mais x e de x. E aqui, menos 2x e de x. Bom, vai simplificar a coisa aqui, ó. A gente vai simplificar. Veja, esse vai somar com esse, vai dar 2 e vai sumir com esse. Então, esses três caras somem. E a gente fica com, olha só, a gente vai ficar com e de x mais x quadrado de x em cima. Então, eu vou escrever, claro, não posso esquecer do denominador, que é o x mais 1. Portanto, o nosso y duas linhas é e de x em evidência, em cima x quadrado mais 1, embaixo x mais 1 ao cubo, tá bom? E aí a gente encerrou a nossa continha e acabou o exercício, toda essa lista de exercícios, beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!